Olá, sejam muito bem-vindos ao Peercast, onde cada episódio é uma porta aberta para novas descobertas. Eu sou Rafael Martins e hoje nós falaremos de um tema muito bacana que é ESG na cadeia de fornecedores. E para falar desse tema bem complexo, apesar de bacana, nós temos duas convidadas espetaculares que eu tenho a honra de entrevistar, de bater um papo, que é a Thalita Fonseca e a Thaís Rocha, lá da M. Dias Branco, uma grande empresa do nosso país, inclusive. E para a gente começar esse papo, eu queria primeiro que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho para a gente. Thalita, Thaís, vocês podem se apresentar para a gente, por favor? Claro. Vou começar aqui, tá, Thalita? Fica à vontade, Thaís. Bom, gente, eu me chamo Thaís Garcia. Atualmente eu estou como coordenadora de sustentabilidade da M. Dias Branco. Acredito que a gente deva muito falar aqui sobre o nosso negócio. Nós somos uma grande empresa de alimentos, líder em alguns segmentos como massas, biscoitos. Temos o nosso negócio hoje verticalizado. Então, fornecemos, por exemplo, biscoito e temos também moinhos para processamento do trigo. Então, assim, é uma operação bem complexa, como você falou, que se une ao ESG e que não começou hoje. Já faz um bom tempo que a gente vem atuando com temas de sustentabilidade. Então, agradeço aqui a oportunidade, já estou aqui animada para o nosso bate-papo. Que bacana. E temos também Thalita Fonseca. Tudo bem, Thali? Tudo bem, Rafa. Muito obrigada pelo convite. É com grande alegria que a gente está participando desse podcast hoje. É muito bom para a gente falar do tema, divulgar, né, o tema, para que ele seja cada vez mais discutido e que a gente, toda a cadeia, né, possa fomentar todas as ações relacionadas à ESG. Hoje eu estou como especialista de suprimentos na M. Dias Branco e toco a agenda ESG para suprimentos. Trabalho aqui bem em conjunto com a Thaís, a gente vai falar um pouco das nossas ações e, enfim, mais uma vez, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast e um bate-papo bem legal. Com certeza, acho que a gente tem muito para enriquecer para os nossos ouvintes, para a galera que está em casa ouvindo um pouquinho sobre o tema. Bom, e para a gente começar esse bate-papo e enriquecer os nossos ouvintes, né, eu queria perguntar para você, Thaís, como uma empresa tão grande como a M. Dias Branco trata o tema ESG, que é um tema tão complexo, tão difícil e sensível de lidar, né? Claro. Eu já inicio aqui a minha fala informando que esse tema, apesar de ele estar realmente hoje com muito assunto na mídia, está em pauta regulatória, ele vem hoje se sobressaindo quando a gente fala de mundo dos negócios. No entanto, a M. Dias Branco ela já tem trabalhado o tema do ESG há muitos anos, quando inclusive ele nem se chamava ESG. Costumávamos dizer, inclusive, que nós tínhamos uma agenda estratégica de sustentabilidade. E tudo isso formalmente começou lá em 2013. Antes disso, claro, a companhia já tinha muitas práticas, já tinha áreas constituídas, como áreas de meio ambiente, áreas sociais, inclusive, e várias outras áreas de negócio que trabalham esse tema. No entanto, em 2013 foi quando ela decidiu instituir a área de sustentabilidade dentro da estrutura organizacional. E isso foi muito importante porque com a formalização da área foi iniciado também um estudo que é o pontapé inicial para qualquer empresa, de qualquer segmento, qualquer tipo de negócio, que quer dizer que vai atuar em sustentabilidade, ele precisa partir de um diagnóstico, de um levantamento do que seriam os principais temas a serem trabalhados. Então, veja, hoje uma empresa de alimentos como a nossa, que faz massas, biscoitos, snacks, faz uma infinidade de produtos como a gente tem no nosso portfólio. Tem vários temas que podem aparecer. Então, esse estudo que a empresa realizou inicialmente com o apoio consultivo, ele mapeou esses temas que seriam prioritários e indicadores que seriam ligados a esse tema. Então, nesse período também a gente começou a reportar relatórios ao mercado. Então, já éramos uma empresa de capital aberto desde 2006. E aí, junto com a formalização da área, com o estabelecimento dessa agenda de temas e prioridades, nós passamos a utilizar normas de relato muito conhecidas. Uma delas é a da GRI, que é a Global Reporting Initiative. Essa norma ela traz uma perspectiva de a empresa reportar aquilo onde ela gera mais impacto. Então, se eu vendo, por exemplo, um produto e esse produto tem uma embalagem para sua própria segurança e conservação, essa embalagem ela gera um impacto. Então, embalagens é um tema importante. Quais são os indicadores importantes de embalagem? A norma traz essas referências. Então, toda a agenda ela foi se construindo de 2013 para cá. Surgiram também parcerias e vínculos da empresa com, digamos assim, iniciativas globais, como o próprio Pacto Global da ONU,
que traz hoje uma agenda muito forte de ética, de transparência, de governança e, por que não dizer, do próprio ESG no ambiente de negócios. Então, os frutos, eles foram sendo plantados e hoje eu diria que a gente já consegue colher boa parte desses frutos. E aí passamos pelo mundo pandêmico, onde no pós-pandemia houve aí uma explosão, digamos assim, do interesse de mercados financeiros em relação à responsabilidade das empresas, demonstração de informações que fossem relevantes da sustentabilidade no negócio, como também o interesse e esse boom de várias outras partes interessadas, que a gente costuma chamar até de stakeholders. Então, clientes passaram a olhar mais, consumidores passaram a olhar, fornecedores, a própria sociedade civil organizada, por meio de movimentos coletivos, entidades. Então, o ecossistema ele começou a se fortalecer. E o mundo pós-pandemia, obviamente, ele é diferente do mundo que a gente tinha em 2013, quando lançamos a primeira agenda de sustentabilidade. Então, nesse mundo pós-pandemia, a gente viu que era necessário revisitar os temas que nós tínhamos, os indicadores que a gente divulgava. E aí, com essa revisita, nós lançamos a segunda agenda de sustentabilidade, que é natural desse processo de trabalhar com estratégia de sustentabilidade, estar sempre revisitando, atualizando, porque a empresa vai se mudando. De lá para cá, a M. Dias Branco fez várias aquisições. Ela passou, por exemplo, como a gente tem recente, a se internacionalizar. Temos uma unidade, por exemplo, no Uruguai. Então, tudo muda, a operação muda, as demandas e necessidades mudam. E aí, nessa nova agenda, temos aí uma grande presença de metas e compromissos públicos. Legal. Te cortei, né? Me perdoa. Mas é porque eu vou pegar uma carona no teu papo. Você me falou que a M. Dias está fazendo ESG, talvez com outra roupagem, com outro nome, desde 2013. Vocês ramificaram a parte de sustentabilidade, etc. E aí que nós entramos no nosso tema, que é ESG na cadeia de fornecedores, né? Então, é uma empresa gigante que vai ensinando, entre aspas, os teus fornecedores a trabalharem do modo mais sustentável. Então, eu queria perguntar para vocês, Thaís e Thalita, o que é especificamente no conceito de vocês ESG na cadeia de fornecedores? E queria também ver da parte de vocês se vocês acham que o mercado, que as empresas que trabalham com vocês hoje, elas de fato têm essa preocupação, isso é uma preocupação do negócio delas ou é tipo mais modismo, sabe? Tô fazendo porque M. Dias Branco tá me pedindo, ou não, tô fazendo porque eu entendi que tem um valor agregado para isso. Rafa, eu vou começar até, Tá Thaís. certo. Na próxima eu prometo que eu falo para que eu vou perguntar, tá? Desculpa. Não tem problema. Eu costumo dizer que a cadeia de fornecimentos, fornecedores, o suprimento é a porta de entrada do tema ESG e de outros também que começamos lá atrás, né, com a parte de qualidade, de meio ambiente. Thaís mencionou um pouco que existia já uma agenda antes da formalização da agenda ESG, mas o fornecimento é a porta de entrada de todos esses critérios, desses parâmetros dentro da nossa cadeia, né? E aí para qualquer empresa também. Se eu não consigo ter um fornecimento sustentável, seja via insumos, via serviços, dificilmente eu vou fabricar um produto sustentável e vou levar algo sustentável para o meu cliente, né? Então, é a porta de entrada. A gente tem, inclusive, um ODS, né, Thaís? Thaís citou o Pacto o Pacto Global da ONU, o ODS de Consumo e Produção Sustentável, que ele traz justamente essa visão da cadeia como um todo. Então, eu preciso começar sustentável para entregar lá na ponta a sustentabilidade. E o ESG na cadeia de fornecedores é eu trazer todos esses critérios, essas variáveis, né, de contexto, inclusive, né, passando por toda a situação que a gente está vivendo como mundo, né, Thaís até falou, a gente tem uma mudança de cenário que precisa ser considerada, então eu trago tudo isso para a minha cadeia. Então eu começo da mesma forma que eu tenho essa visão sistêmica do que é material, eu vou olhar para a minha cadeia o que é material. O que é importante, o que é relevante, quais são os meus materiais críticos e, consequentemente, meus fornecedores críticos. Então, ESG na cadeia de fornecedores é justamente eu trazer todo esse contexto que Thaís mencionou no início para o meu contexto de fornecimento, sendo a porta de entrada
para que eu, de fato, consiga produzir produtos de qualidade e sustentáveis. Com relação à sua pergunta sobre a importância, Rafa, e aí eu vou deixar a Thaís complementar logo mais, mas eu queria trazer que a gente vê uma crescente mudança na visão de todos os stakeholders, né? Como Thaís falou, com relação ao tema. Isso envolve os nossos clientes, isso envolve os nossos fornecedores, e é algo que não se volta atrás. A gente pode ter velocidades diferentes, e, inclusive dentro da mesma cadeia. Então, na minha cadeia de fornecimento, eu tenho fornecedores que estão um pouco mais avançados, eu tenho outros que estão se desenvolvendo, e a questão é todos na mesma direção, mesmo que em velocidade diferente. Mas a gente não tem como voltar atrás, porque isso já é um olhar de todos os stakeholders e a gente entende, principalmente a gente como companhia, que é necessário para a própria sustentabilidade do negócio. Afinal de contas, eu como empresa preciso me manter perene, né? Esse é o meu objetivo. E eu preciso acompanhar essas mudanças. Então, a gente entende que essa importância, esse olhar, não se trata mais de modismo, se trata realmente de identificar a necessidade da gente seguir nesse caminho. É verdade, Thalita. E até dando um passo atrás, assim, qualificando mais o que é o ESG, ele começou a ser... Foi um termo, na verdade, que foi muito remetido para um olhar sobre como o mercado financeiro pode analisar as companhias e os seus ativos. Então, o environmental, pilar ambiental, o S é o social, pilar social, e o G é o governance. Então, quando ele surgiu lá em 2004, também com grande participação da ONU, foi muito para trazer o mercado financeiro para dentro da lógica dos negócios, quando se fala de ESG, sustentabilidade. Então, os investidores, eles querem fortemente que as empresas elas possam mostrar dados, mostrar resultados, e ao mesmo tempo eles sabem que uma empresa, por exemplo, que se preocupa com qual é o impacto hoje que eu exerço em relação à mudança do clima, emissões de gás do efeito estufa. Se eu sei que eu dependo, por exemplo, de commodities agrícolas e com o agravamento dessa crise global eu posso ter impacto, o investidor quer que a empresa olhe para esses aspectos. Eles são, sim, também relevantes. E eles podem também serem quantificados economicamente, esses impactos. Então, ele entra com esse olhar. E aí, muitos negócios, muitos, inclusive, nem sendo de capital aberto, passaram a se apropriar também dessa lógica de ver as coisas que o ESG traz, que ele viabiliza. E aí, a gente tem um outro fator muito relevante, que é a geração de valor. Então, quando eu olho o ESG para dentro da cadeia de suprimentos, eu consigo gerar valor como um negócio para mim, para os meus fornecedores e para a sociedade como um todo. Então, a Thalita dela deve falar daqui a pouquinho de alguns cases, algumas práticas, mas o fato é que o ESG hoje, ele é muito mais além do que olhar para as práticas, ele está se integrando cada vez mais ao olhar para a estratégia, a como isso pode beneficiar a todos, se aplicável de forma consistente. Então, ele vai nessa lógica da visão, do mindset, da forma como eu vejo. E isso, quando é incorporado de forma correta, consistente, a gente consegue colher inúmeros benefícios, né? Sim, eu acho que inclusive esse é um dos maiores desafios para você aplicar ESG nos seus fornecedores, né? Porque imagino eu que a maioria dos fornecedores veja o tema ESG como custo, não como valor, né? E tu diz, poxa, ESG é uma questão de valor, né? E eu queria aproveitar isso para perguntar para vocês, como que vocês olham para essa cadeia de valor sustentável, né? Como que ocorre a governança específica, sabe? Com foco para fornecedores e como que vocês desmistificam, falei certo? Falei. Como vocês desmistificam isso de, poxa, não é custo, mas tem um valor agregado aqui e vocês abrem essa cortina para os seus fornecedores. Acho que Thaís pode começar, me ajudar com isso? Posso começar. Eu já pensei até aqui numa palavra que ela é muito antiga também no campo da sustentabilidade, que é o chamado trade-off. Trade-off em sustentabilidade, ele sempre existiu como sendo algo que, se eu fizer, vai me elevar um custo, mas vai me gerar um bom benefício, um impacto positivo. E o trade-off na sustentabilidade, hoje, ele pode ser muito bem desmistificado.
eu não preciso olhar para a sustentabilidade somente como custo. Se eu aplicar uma visão de geração de valor, eu sei que eu vou ter que investir em determinados momentos, mas eu também já consigo saber qual é o retorno que isso pode me causar. Então, vou citar um exemplo também bem simples, assim. Se eu tenho um negócio que ele passa, por exemplo, a olhar para o recurso hídrico com maior acurácia. O nosso negócio, por exemplo, a gente precisa do recurso hídrico para fazer a produção dos biscoitos, para fazer a higienização das esteiras, para oferecer para os quase 17 mil funcionários que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, eu preciso olhar para o recurso hídrico. Ele é necessário dentro da minha operação, quando eu olho para a cadeia de suprimentos também, porque se eu trabalho com commodities agrícolas, também é necessário o recurso hídrico. Então, eu começo a entender que tudo que eu fizer em prol da manutenção do recurso hídrico, da sua reciclabilidade, do seu potencial de reuso, de tudo aquilo que eu consigo otimizar em relação a isso, eu vou gerar um benefício futuro, que eu estou pensando no longo prazo. No curto prazo, eu posso até mesmo reduzir custo. Tudo que traz eficiência dentro de uma operação, e aí, novamente, independente do setor, acaba entrando numa seara também de custo. Então, eu consigo muitas vezes reduzir uma despesa em prol de um benefício futuro. Isso, Acho que a e Thalia quer foi, falar. e Sim? foi assim, né, Thaís, que a gente pensou a nossa agenda. Então, a nossa agenda, na verdade, e aí eu estou falando especificamente da cadeia de suprimentos, da cadeia de fornecedores, ela surgiu justamente dessa estratégia de geração de valor. Então, a gente definiu, estávamos nesse momento de revisar planos estratégicos, definimos uma nova estratégia para a área de suprimentos. Estruturamos um programa de alianças estratégicas, que a gente chama de Supply Alliance, e desse programa, onde ele tem como objetivo gerar valor para a M. Dias Branco e o stakeholder envolvido, né, que normalmente é um fornecedor, veio essa questão da sustentabilidade no contexto do trade-off. E aí começaram a surgir iniciativas que estavam alinhadas com a nossa agenda. A gente estruturou a Agenda ISD para suprimentos, alinhada com a Agenda 2030 da M. Dias Branco, e aí começou-se todo um trabalho que a gente costuma chamar de trabalho de formiguinha, né? Com relação a engajamento, que aí mais para frente a gente fala um pouquinho mais, mas de governança, né, que foi o primeiro ponto, para que a gente conseguisse, de fato, chegar aos nossos objetivos. Então, hoje, Rafa, como é que funciona? A gente tem uma governança da área de sustentabilidade na agenda da companhia, que ela vai desde grupos de trabalho, passando por comitês de diretoria, de vice-presidentes, até conselho, tá? Principalmente para aprovação de metas e acompanhamentos. E a gente também tem uma governança interna na área de suprimentos. Então, a gente percebeu que era importante a gente ter essa governança interna para a gente conseguir chegar até onde a gente queria, principalmente com relação aos resultados de geração de valor. Então, a gente desenvolveu governanças em 2 níveis, né? E acho que essa é uma dica bem interessante para o pessoal aí de casa, porque isso pode ser usado em qualquer empresa. A gente desenvolveu uma governança com pontos focais. Então, eu diretamente com pontos focais de todas as categorias de compras. Então, a gente trabalha em toda a nossa cadeia. A gente trata de assuntos, trata de iniciativas, a gente discute projetos e faz acompanhamentos nesses fóruns. E a gente tem também governanças mensais, e aí isso é muito importante, né, Thaís? Porque a gente tem, de fato, o apoio das nossas altas lideranças. É verdade. E a gente tem essas governanças mensais em diretoria, com os nossos gerentes também de cada categoria, para discutir principalmente pontos críticos. Então, são governanças mais objetivas, né, onde a gente foca nos principais pontos para a gente destravar, né, alguma coisa, e também mostrar os resultados, os pontos relevantes para a gente avançar nessa agenda. Então, acho muito importante a gente mencionar que a gente tem toda uma estrutura aí baseada em metodologia acompanhada pela área de sustentabilidade para poder dar mais robustez, né, ao tema e a gente conseguir avançar. Sim, inclusive, uau, parabéns, vocês têm uma estrutura assim que o mercado, honestamente, não tem. E aproveitando que você mencionou isso, eu queria perguntar para você, Thali, para quem vai começar hoje, para quem está tímido ainda com SG, sabe? Quais
são os principais desafios que você enxerga nessa trajetória que você fala, poxa, olha para isso aqui, que isso aqui é um problema, sabe? Isso aqui é muito difícil. E fazer uma pergunta adicional, tá funcionando para vocês? Você já tem algum case que vocês possam dizer, olha, Rafa, funciona, é muito legal, tem isso aqui que é super bacana, eu sei que vocês têm um display eco e tem um monte de outras coisas, mas dicas e cases, me ajuda com isso. Claro, claro. Eu acabei falando já, né, do ponto da governança, que eu acho muito importante, mas por quê? Né? Principalmente pelo engajamento. Para mim, é o maior desafio. E aí a gente tem o engajamento interno e o engajamento externo, né? O engajamento interno ele é muito importante porque, no final das contas, a gente tem pessoas que no dia a dia estão lidando com os fornecedores. E essas pessoas precisam entender do tema, precisam saber quais são os objetivos, quais são as metas. Normalmente são os compradores, né? Então, a gente precisa fazer um plano e uma estratégia voltado para eles, né? Então, inicialmente, a gente estruturar e a gente fomentar esse engajamento interno. Obviamente, como a gente falou antes, né? Com o apoio das lideranças. Isso é fundamental. E aí tem o engajamento externo, que aí é o engajamento dos próprios fornecedores, né? Isso é um grande desafio, porque não adianta você tornar certos requisitos obrigatórios, ou você ir para o binário de é tudo ou nada, ou você faz ou você não faz, e aí você vai deixar de fornecer. Afinal de contas, isso não é o objetivo da sustentabilidade, né? Então, o trabalho de engajamento também precisa ser muito bem pensado. Como eu falei anteriormente, a nossa agenda ESG ela acabou surgindo de um programa de aliança estratégica. Então, primeiro a gente teve essa visão de parceria, de buscar sinergias, de gerar valor realmente mútuo. E aí, a partir dessas iniciativas, que já é o primeiro passo de engajamento, a gente vai para outras frentes, como, por exemplo, uma frente de avaliação, de mapeamento socioambiental, de engajamento mais completo, que hoje a gente executa através do programa Impacto. Inclusive, estamos aqui vestidas. Todas. Cadê de impacto? É o nosso programa ESG para a cadeia de fornecedores de suprimentos, e é através dele que a gente executa a nossa agenda ESG para suprimentos, desde iniciativas em todas as frentes, em todas as categorias, até, que é o mais recente, a avaliação, o mapeamento que a gente iniciou no ano passado para as cadeias mais críticas, né, que envolve a parte de commodities agrícolas, embalagens. Então, acho que esses são os principais desafios. Tá dando certo? Olha, eu sou suspeita para falar. Tá, gente, tá. Mas está. Tá. E aí eu posso trazer aqui, inclusive, alguns cases para vocês. Rafa citou a questão do MPDV sustentável, né? Foi uma das nossas primeiras iniciativas. E ela é muito interessante porque ela surgiu como uma iniciativa sustentável desde o início do processo de compra. Então, aqui na M. Dias Branco, e até quem não é da área de suprimentos já sabe disso, a gente utiliza a metodologia do Strategic Sourcing, e aí a gente conecta a estratégia de compra à estratégia de sustentabilidade. E aí, para esse projeto, desde o início a gente teve, desde lá das RFX que a gente fala, a inclusão do tema sustentabilidade, a busca por fornecedores, o desenvolvimento de um grande parceiro que está com a gente nessa jornada, e a gente conseguiu atingir, de fato, 100% do nosso MPDV, pelo menos a produção que a gente já teve a partir do ano passado, e a gente segue nessa meta e nesse resultado, de material sustentável, para a parte de papel e para a parte de plástico, que é a grande parte, 99% da formação desse material. Além disso, a gente tem outras iniciativas em outras categorias, a gente tem a logística reversa Sim. nas embalagens, né, que é muito importante, porque a gente deixa de descartar determinados materiais, esses materiais voltam como matéria-prima para os nossos fornecedores. Então, a circularidade da cadeia. A gente tem uma grande iniciativa, que foi uma parceria, um acordo comercial que a gente fez com a Ômega Energia, hoje Serena, não é isso, Thaís? Sim. E aí, isso, em total consonância com a nossa meta de até 2030 ter 90% de energia renovável, né, o nosso consumo ser 90% de energia renovável. Enfim, temos
muitos cases, né, em várias categorias. Então, eu digo que sim, está dando certo, mas voltando, é um trabalho de formiguinha. Então, é um trabalho que começou lá em 2020. E aí a gente está começando a ter os resultados, né, a partir de 2022, mas amadurecendo outros processos, como o de avaliação, de mapeamento, até chegar no nosso objetivo, que é lá em 2030 a gente de fato ter uma cadeia de valor sustentável. Sim, isso é muito legal e é um pensamento muito inteligente que a Dias Branco tem, porque eu trabalho com logística, né, do PIR, obviamente, mas normalmente os nossos clientes, eles enxergam sustentabilidade no final da cadeia, né? Então, lá no final, logística, faz a lógica reversa, compensa carbono e estou sustentável. E vocês estão dizendo, na contramão de tudo, não, galera, a sustentabilidade ela começa lá quando você vai comprar, então a tua negociação ela já tem que ser pensada de modo sustentável. Só que imagino, Thaís, que isso traz uma porção de riscos, né? Porque você acaba sendo corresponsável de uma galera, né? Então, porque é diferente você dizer eu sou responsável por aparência e você ser responsável, de fato, Claro. para o tema sustentabilidade. E como que vocês, Thaís, cuidam, por exemplo, é que você contrate um fornecedor que ele te venda que ele seja super sustentável e etc, 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 mas na prática ele não faz nada do que ele prometeu, sabe? Como é que vocês lidam para vocês não, de repente, estarem sendo expostos, terem a marca exposta por uma Claro. prática ruim de um fornecedor? Inclusive, isso graças a Deus, nunca nos aconteceu, mas vem acontecendo de forma cada vez mais recorrente com outras empresas, outros tipos de negócios que a gente nunca imaginou. Mas a gente sabe que a gestão de riscos, para a gente, inclusive, é também um tema prioritário de sustentabilidade, gestão de riscos e oportunidades. E a gestão de riscos, ela precisa ter um olhar o máximo possível transversal, em primeiro lugar, olhando para todo o negócio, então toda a cadeia, como a Thalita colocou, eu começo lá no início, na compra, tem a logística, tem a ponta no consumidor, tem, mas onde que começa? Né? Passa pela compra, entra em operações, a minha própria produção em si, as minhas unidades industriais, o meu relacionamento com o meu entorno, até chegar na minha ponta da cadeia, que é a entrega para o consumidor. E o uso desse produto e não termina aí. Tem a embalagem que precisa ser reciclada. Então, o risco, a gestão de riscos, ela precisa olhar de forma transversal o negócio, de forma holística. Na M. Dias Branco, a gente tem também áreas que suportam a análise e a gestão de riscos. A área de riscos, ela tem feito um trabalho muito legal, desde que a gente lançou essa nova agenda, com 15 temas prioritários, várias metas públicas, a área de riscos assumiu o compromisso de avaliar individualmente cada tema prioritário. E quando chega no tema prioritário de cadeia de suprimentos, cadeia de fornecedores, eles vão se debruçar sobre, de um ponto de vista não só econômico-financeiro, mas de ESG como um todo, quais são os principais riscos hoje da minha cadeia. Tá entendendo? Então não é só o olhar financeiro ou reputacional, ele vai muito além. Uma exploração indevida, por exemplo, de um determinado recurso ambiental, isso pode gerar um problema, então é um risco. Então, eu uno diversos fatores dentro do meu olhar de gestão de riscos. A gente aplica também metodologias já conhecidas. Nós temos hoje uma participação em muitos questionários, índices de mercado. A empresa, por ser de capital aberto, ela é muito demandada nesse sentido. E esses questionários, esses índices, eles acabam sendo uma alavanca de gestão. Então, a partir do momento que a gente, tem esse requisito aqui, está sendo tratado numa norma lá nos Estados Unidos, tem esse outro que é europeu, tem esse outro que é, sabe? Então, esses diversos requisitos, eles são diretrizes. E eles nos ajudam a trazer contexto quando a gente vai olhar a gestão de riscos. Então, toda empresa, ela precisa se preocupar com o que a gente chama hoje de corresponsabilidade. E a gestão de riscos tem a ver com isso. Como você bem colocou, se eu tenho um problema, às vezes, em um fornecedor de um fornecedor, vamos supor um exemplo, em algum aspecto dos direitos humanos, isso pode recair sobre a minha imagem, sobre a minha reputação. E aí é onde entra a parceria, por exemplo, de forma transversal das áreas de negócio dentro dessa agenda ESG. A área de riscos fazendo, atualizando, identificando quais são os principais, atribuindo fatores de riscos, atribuindo critérios de impacto e probabilidade.
de cada um desses riscos, tornando isso dentro da nossa governança, como a Thalita colocou, ciente por parte da alta administração. Então, nossos comitês que assessoram ao conselho, inclusive chama-se Comitê ESG, ele se debruça sobre todos os temas, indicadores e metas e também sobre a gestão de riscos. Isso sobe para o conselho. Então, dependendo do nível de exposição que a empresa tem sobre um determinado risco, ela tem um apetite. Eu vou assumir ou eu não quero assumir. Então, se eu não quero assumir, eu preciso investir. Então, vamos lá, criar o impacto, criar todo um ecossistema de ESG em suprimentos, porque a gente precisa gerenciar esses riscos. A gente não vai assumir, por exemplo, desvios de caráter, desvios de personalidade, quando eu falo, por exemplo, de negócios que se dizem sustentáveis e não são. Sim, eu vejo que vocês têm uma cadeia bem robusta já, né, de ESG, assim, cheia das suas proteções, digamos assim, que tem que ter de fato, né? Mas para uma empresa que de repente não tenha toda essa robustez, né? Existe alguma metodologia, tem tecnologia embargada nisso de, poxa, como é que eu avalio os critérios? Como é que eu escolho os meus fornecedores? Acho que você é mais na área da Thalita, né? Mas como é que vocês... O que vocês poderiam dizer assim para quem não tem essa robustez que vocês têm? Como é que vocês avaliariam os fornecedores? Quais critérios eu devo pensar? Tem uma metodologia que é muito bacana no mercado? Tem uma tecnologia nova que me ajuda? Eu não sei se existe. Tá? Tem alguma coisa do gênero no mercado hoje? Tem sim. Eu acho que o primeiro passo, antes de a gente chegar propriamente, né, no uso de uma tecnologia, uma ferramenta, e pensar mais na frente numa avaliação, é você entender o seu mercado, né, onde você se encontra, quem são os seus stakeholders, fazer todo o trabalho de uma maneira mais sistêmica mesmo, então, que Thaís comentou, né, revisão ou a própria criação de uma agenda, entender temas materiais. A partir do momento que você entra na cadeia de fornecimento, você vai fazer um trabalho parecido, só que dentro do âmbito de fornecedores, escopo. Exatamente. Então, você também vai entender o que é prioridade dentro da cadeia de fornecimento. Quais são os meus insumos ou serviços prioritários? O 80-20 que a gente estava conversando um pouco antes, né? O que é mais relevante para mim? O que é que gera mais impacto? Porque a gente, como tudo na vida, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Então, a gente precisa escolher. E a gente vai priorizar o quê? O que tem os maiores impactos, os riscos mais relevantes. Como é que você faz isso? Normalmente através de uma matriz de risco mesmo. E aí a conexão, né, com a pergunta que a Thaís respondeu antes. A gente precisa linkar essas duas frentes. A partir do momento que eu entendo o que é que gera maior impacto para mim, eu vou trabalhar em cima daquele escopo. E aí eu vou selecionar fornecedores, homologar, no nosso caso a gente qualifica, a gente tem um processo de qualificação usando critérios ESG. Nesse momento, a gente pode fazer algo de uma maneira mais ampla, né? Uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais rápida, para a gente também não travar o processo de compra. Porque o nosso objetivo é que a gente desenvolva os fornecedores. Afinal de contas, como a gente falou um pouquinho mais cedo, a gente tem fornecedores que estão muito mais maduros, outros não. E a nossa ideia é que toda a cadeia caminhe junta, e não que a gente vá cortando alguns dessa cadeia. Não é sustentável, né? Então, a gente entende como é que estão esses fornecedores. Obviamente, alguns critérios, eles devem sim ser obrigatórios e ou eliminatórios. Quando a gente fala de direitos humanos, claro, não tem conversa, né? Quando a gente está falando de algumas questões ambientais, a gente precisa estabelecer o mínimo e a régua. Mas a gente pode trazer outros temas para a gente entender como é que esses fornecedores estão e aí entrar num processo pós-seleção e pós-homologação. No nosso caso, a gente está fazendo isso via Impacto, via Programa Impacto, e a gente está fazendo através de um processo de avaliação. Normalmente, essa é a metodologia utilizada, através de questionários de autoavaliação. Então, você aplica um questionário, define quais são os temas materiais para você, que você
quer, que você precisa que o fornecedor responda. Normalmente são questionários, sim, grandes, robustos, porque ESG é um tema muito amplo, envolve várias questões e a gente precisa ter conhecimento. Então, agora esse é o momento da gente se aprofundar, né, da gente trazer um processo mais robusto. E aí, através desse questionário, você também pode recolher evidências, porque aí você dá uma garantia maior para aquelas perguntas, né? Hoje, esses processos, eles são muito amparados por tecnologia, porque é um processo operacional muito grande. Então, a gente tem, sim, várias ferramentas de mercado, várias empresas que já fornecem sistemas, inclusive, para que esse processo seja feito, esse questionário seja aplicado, inclusive empresas que também auxiliam com a recolha de evidências e com a análise. Então, obviamente, você consegue fazer isso internamente, mas também existem soluções no mercado para facilitar esse processo, né? A partir daí é análise. E aí você pegar todos os resultados para ser input desses ciclos que eles precisam ser sempre executados de revisão, de definição de novos critérios, de desenvolvimento para os fornecedores. Então, basicamente, resumindo, para uma empresa que está começando, definir temas materiais, matriz de criticidade, ir para um cenário de avaliação ou mapeamento e daí, a partir das análises, partir para o desenvolvimento. Legal. Você mencionou uma coisa, Thalia, que é bacana, que é a necessidade de desenvolver os seus fornecedores, né? E você disse, a gente não quer impor, a gente quer sensibilizar os nossos fornecedores a terem as práticas ESG, né? E de que maneira você entende que as empresas elas podem incentivar ou colaborar, ou as duas coisas, para os teus fornecedores, para que eles, de fato, eles tenham aderência, né? Tenham tração no tema ESG e não façam por imposição, digamos assim. Claro, Rafa. Eu acho que o principal ponto é a gente caminhar junto, né? Eu acho que a partir do momento que a gente forma parcerias, forma alianças, e aí voltando ao tema do trade-off, né? Então veja como tudo se conecta e faz sentido, né? Quando se conecta. A gente precisa caminhar junto. E aí os fornecedores, eles precisam entender, ter muito claro quais são os seus objetivos? Quais são as suas diretrizes? Porque se eu, como M. Dias Branco, tenho metas, objetivos, diretrizes que eu não compartilho com os meus fornecedores, vai ficar muito difícil eu cobrar, eu sugerir ou eu até executar projetos, porque todos nós precisamos entender o porquê das coisas que fazemos. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente compartilhar. A gente hoje formou, né, uma estrutura bem específica de compartilhamento de informações com os nossos fornecedores, que surgiu lá atrás, na primeira agenda que a gente teve, com os informes de sustentabilidade. Lembra, Thaís? É verdade. A área de sustentabilidade nos apoia nisso até hoje. A partir disso, a gente, através dessa nova agenda ESG com os compradores, a gente foi compartilhando novas informações. Através do impacto, a gente estruturou isso e hoje a gente comunica de uma forma muito mais ampla e atingindo todos os nossos fornecedores através do workshop para fornecedores da M. Dias Branco. Então, anualmente a gente faz esse evento e a gente faz questão de levar os temas da M. Dias Branco para que todos entendam o porquê que a gente coloca critérios ESG no processo de homologação, por que é que a gente faz a avaliação dos fornecedores mais críticos. Então, acho que essa comunicação é super importante. E aí, esse engajamento, ele vai surgindo muito em decorrência dessas parcerias. Então, como eu falei lá atrás, a gente tem iniciativas que a gente são as nossas comprovações de que a agenda está dando certo, né? E a gente agora está fazendo o processo de avaliação, mas a cada passo, a cada conversa, a cada reunião, a cada novo projeto, a cada nova ação, mesmo que seja pontual, a gente vai tendo esse engajamento, mas muito pautado no entendimento da importância e do porquê que a gente está fazendo isso.
Acho que esse é o principal ponto. Legal. E se nesse workshop a gente colocasse uma pergunta sobre benefícios tangíveis e intangíveis? Tivesse um monte de indústrias, além de fornecedores, e a gente fosse falar, olha, os benefícios que são tangíveis e intangíveis para empresas que elas aderem, para empresas que elas priorizam as integrações de considerações ESG. Quais seriam, Thaís? Você tem uma resposta para isso? Tem, e é uma resposta muito extensa, porque sempre existem benefícios, sempre. Quantificá-los, dependendo dos benefícios, alguns deles pode ser mais difícil, mas em alguns você já vê resultado de curto prazo. Então, um grande benefício que qualquer empresa tem para trabalhar ESG de uma forma mais ampla e especificamente na cadeia de fornecedores, primeiro, é a segurança devida de que ela tem ali diversos riscos aos quais ela poderia estar submetida, sendo gerenciados, sendo acompanhados, sendo monitorados. Eu estou falando aqui de riscos, não é só de exposição, pode ser risco de fornecimento também. Se eu olho para um determinado, como eu falei, recurso ambiental, por exemplo, água, e eu tenho isso como importante, eu sei que é uma premissa para o meu negócio, eu tenho que estar monitorando com os meus fornecedores também. Mas eu posso também tratar de riscos, por exemplo, que são de exposição de imagem, como você comentou, de aspectos de direitos humanos ou qualquer outro aspecto. Então, um grande benefício é a empresa ter a segurança de que ela consegue gerenciar e controlar muito bem esses riscos. O outro grande benefício, que eu chamo inclusive de oportunidade, são oportunidades que a empresa pode gerar, pode usufruir a partir do momento que ela tem um olhar diferenciado para a sua cadeia de suprimentos, por meio do ESG. Então, a Thalita comentou cases de sucesso. Gente, a gente formou uma agenda de sustentabilidade, colocou ambições, por exemplo, de energia renovável, e hoje a gente tem coparticipação em negócios de energia renovável. É um negócio que está além. Nós somos uma empresa de alimentos. Exatamente. Mas hoje nós temos, por meio dessa parceria, um alinhamento com outros negócios. Nós estamos capturando oportunidade. Inclusive, Thaís, oportunidades dentro do negócio. Né? Porque você me lembrou que todo esse processo para a gente formar essa parceria, ele foi preciso algumas mudanças internas, Sim. Mudanças de processos, né? Questões burocráticas mesmo. Mas amadurece a empresa, né? Amadurece. Porque você cria um corpo, né? Exatamente. E um outro benefício, como eu disse, a lista é extensa, eu vou me lembrando aqui do que eu... Fique à vontade. Um outro grande benefício, gente, é a antecipação a tendências e aspectos regulatórios. Eu falei para vocês no início que desde 2013 a gente formou essa área, instituiu temas, hoje a gente tem metas, compromissos que vão até 2030, inclusive. Em ter feito tudo isso, nós já antecipamos diversos aspectos regulatórios que hoje, inclusive, né, Thalita, nem fazem mais parte da nossa agenda ESG, eles estão na rotina do negócio. Então, questões, por exemplo, de embalagem. Thaís, exemplos, embalagens. A gente tem metas super ambiciosas, tanto para que as nossas embalagens elas sejam recicláveis, como que também as matérias-primas que a gente utiliza, quando possível e cabível, também tenham material reciclado, renovável. Então, hoje a gente tem diversas tendências regulatórias que já se comprovaram e tem as emergentes, quando a gente fala, por exemplo, de plástico. Então, olha o quanto a gente já está, podemos dizer assim, avançados nessa discussão, conhecendo as possibilidades. Se a gente viesse falar disso só hoje, nós teríamos uma distância e um caminho muito maior a percorrer. Então, a antecipação do negócio, as tendências, a geração de oportunidades, os próprios impactos positivos, eles são benefícios. Eles têm a ver, como a Thalita falou, a gente só faz coisas quando a gente sabe o porquê de estar fazendo. Tem que ter um motivo, tem que fazer sentido. Imagine que quando a empresa ela tem isso muito claro, o impacto dela vai ser muito positivo na sociedade. Sim, e embora seja um tema que ligou muita força agora, né? Eu acho que a gente está até um pouco atrasado, inclusive, com sustentabilidade, porque eu lembro que quando eu estudava lá nos anos 2000, um pouquinho antes, acho, não sou tão novinho assim, já se falava, eu lembro que tinha um PowerPoint que marcou minha cabeça, assim, de sustentabilidade, que eles falavam que em 2020 nós não teríamos mais água potável. Então, assim, já existia uma preocupação lá atrás, né, com sustentabilidade. Só que eu acho que a gente demorou de perceber que, de fato, pode gerar uma escassez, né? Não é só moda, né? Exatamente. De fato, tem riscos que são quase que palpáveis para a sociedade.
E falando sobre riscos, eu queria primeiro perguntar para a Thali, o que que você acha que vai ser do futuro dessa integração de ESG na cadeia de fornecedores, Thali? E quais são as tendências emergentes que nós temos que ter atenção, porque eu acho que nessas tendências vai abrir uma caixinha com um montão de coisas que eu falo, meu Deus, isso é perigoso. Sim, Rafa. Eu acho que, até trazendo um dos pontos que Thaís falou, que é a questão das regulamentações, né? Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, teremos requisitos que não serão mais um plus, né? Vai ser... Voluntários, né? Não é mais voluntário, exatamente. Você vai ter que cumprir. A gente já vê isso no cenário global, né? A gente vê muita coisa ocorrendo já na Europa. Inevitavelmente vai chegar aqui no Brasil, obviamente, voltando para a questão de velocidade, né? Talvez num ritmo um pouco mais lento, mas é justamente o ponto da antecipação. A gente precisa começar a trabalhar para, quando chegar, a gente não ficar atrás. Afinal de contas, a gente tem a nossa ambição de permanecer como líder no mercado de alimentos e toda empresa quer continuar crescendo ou quer se manter no ritmo de crescimento, então a gente precisa se antecipar. Além das regulamentações, a gente vê muito a questão de índices, de certificações, que esses sim são, de certa forma, voluntários, mas eu colocaria até um asterisco nesse voluntário, sim, porque apesar da empresa escolher participar, acaba que são demandas de clientes, de acionistas. Então, você precisa fazer parte desse meio. E esses índices, essas certificações, eles não só trazem essas questões regulamentatórias, não sei nem se é essa a palavra. Regulatórias. Acabamos de criar, e funciona. Que já se conversa, né, em outros mercados, mas também eles ajudam no desenvolvimento da empresa para que se estruture para atender esses requisitos. Então, eu acho que a questão dessas certificações, desses índices, eles são tendência, porque cada vez mais estão surgindo novos, mas que também se complementam. Não é uma questão de que temos vários se sobrepondo ou gerando até um retrabalho. Não, as coisas se complementam. E a gente precisa enxergar essas conexões na sustentabilidade. Do ponto de vista de fornecimento, principalmente para o nosso mercado, né, a M. Dias Branco, a gente tem um impacto muito grande com relação às commodities agrícolas. Então, a questão de direitos humanos, a questão de mudanças climáticas, né, proteção de biodiversidade, eu acho que são temas muito relevantes que cada vez mais vão ser discutidos dentro dessa cadeia. Ainda dentro de insumos, tem a questão dos plásticos, que existe já uma discussão muito forte aqui mesmo no Brasil, né, com relação à destinação de resíduos, à circularidade, né, logística reversa que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Eu acho que esses são os principais pontos. E aí, eu acho que, de uma maneira geral, tudo isso culmina no nosso cliente, né, que o nosso objetivo é que a gente atenda às necessidades do nosso cliente. E eu acho que essas novas gerações que estão surgindo, elas cada vez mais pedem por produtos sustentáveis ou produtos saudáveis. Então, a mentalidade dos nossos clientes, que talvez nem seja a maior parte dos nossos clientes hoje, ou talvez sejam mais através dos pais, afinal de contas, sim, a gente produz, né, muito produto para crianças, para adolescentes, mas lá na frente eles vão ser, de fato, as pessoas que vão lá no ponto de venda. E aí, essas pessoas têm uma mentalidade diferente, então a gente precisa ficar atento do ponto de vista, inclusive, de marketing, né, para não só executar as nossas ações de sustentabilidade, mas promover. Sim. Não é verdade? Sim, e eu acho isso interessante, sabe? Porque lá na M. Dias Branco, quando eu entrei, a gente tinha muito essa cultura de fazer sempre muito, mas não divulgar tanto. E aí, no ESG, hoje, a própria divulgação, ela é mandatória. Hoje nós estamos fazendo parte de um índice da Bolsa de Valores chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial,
EASY. Esse índice, dentro da avaliação dele, é considerado, inclusive, tudo que a empresa comunica em relação à sustentabilidade. E essa comunicação, muitas vezes, não é o que a empresa faz por conta, é o que sai em canais externos, em plataformas independentes. É tudo aquilo que está se falando sobre a M. Dias Branco, sobre o seu negócio, a sua performance em sustentabilidade, justamente para monitorar a reputação, para que o índice saiba e monitore se aquilo não é um greenwashing, um social washing, ou como a gente agora já está falando também, ESG washing, que é a propaganda enganosa. Essa eu não sabia. Então, já tem vários termos surgindo nessa seara. Então, é por isso que você ter esse olhar acurado é importante para qualquer negócio hoje, do pequeno ao grande. São questões que vão ser preponderantes. Eu não falo de futuro, eu falo que vão ser preponderantes dependendo do ambiente em que aquela empresa vai estar inserida. Algum stakeholder, de alguma forma, ele vai solicitar questões como essa, de algum dos pilares do ESG. Então, dependendo do negócio, tem empresas que são mais submetidas a impactos ambientais, outras mais sociais, outras mais de governança. Não importa, em algum momento, esse fator desse pilar em específico pode se fazer urgente para aquela empresa e ela vai precisar responder proativamente. Sim. A Thalia, ela mencionou alguns temas de virar regulatório, etc. E se a gente olhar para a história da nossa sociedade, até num curto prazo, né? Você pensa que, por exemplo, para o mundo farmacêutico que veio a Anvisa, colocou um monte de regras, e empresas que não se adaptaram aos regulatórios da Anvisa, eles acabam ou diminuindo o negócio ou deixando de existir, né? Aí você fala, poxa, Rafa, mas e se não tiver um regulatório para isso? Ainda assim acontece, porque se vocês pensarem em tecnologia, empresas que não se adaptaram à inovação do streaming ou de outras coisas, morreram, deixaram né? de existir. Vocês acham que a não adaptação ao ESG, em algum momento, ela pode matar empresas no sentido de falar, poxa, não dá mais para continuar o negócio se eu não tiver adaptação a ESG? Ela não só pode, como isso já deve acontecer. Tem pesquisas que mostram que, primeiro, negócios sustentáveis são mais rentáveis. Exatamente. Negócios que deixaram de olhar para o ESG perderam investimento. Se ele não perder investimento, ele pode deixar de fornecer para uma empresa que exige isso. Ou então ele pode deixar de vender para um cliente que considera isso como uma premissa. Um consumidor mais responsável. Então, é como eu falei, de algum eixo, essa mudança e esse impacto, ele vai ser sentido. Basicamente, nesses dois, né? Então, ou ele não vai ser sustentável, ele vai precisar de recursos que ele não cuidou, ou ele não vai ter alguma segurança no fornecimento dele, e aí vai ter uma ruptura, ou inevitavelmente por conta do cliente, que a gente já comentou. Vão demandar não só o cliente, outros stakeholders vão demandar isso dele. Então... Sim, é porque ESG, embora seja super em pauta, eu falei isso algumas vezes hoje, ele é místico para algumas pessoas, porque algumas pessoas entendem ESG como algo ambiental somente. É só ambiental. A pessoa pensa, não, é só eu não desmatar, não poluir e acabou. E não é assim, é um universo de coisas, sabe? Inclusive, a própria questão de riscos que a gente falou é ESG, porque está no G, né? A nossa agenda ESG 2030, né, Thaís? Ela é dividida no E, no S e no G, deixando bem claro que a gente analisou e definiu temas materiais nas 3 vertentes. Então, não é só o E, né, ou o A de ambiental. Tem o social também, tem a governança. Eu acho que falta, de fato, Rafa, um entendimento do que é o ESG, do que é a sustentabilidade, né? Na verdade, lá atrás, quando só se falava de sustentabilidade, já não tinha tanto esse entendimento, tinha muito essa relação com o meio ambiente. E a empresa que quer entrar nessa jornada, que quer se desenvolver, esse é o primeiro passo, precisa entender. Precisa ter pessoas que entendam, porque sem isso, inclusive nas outras áreas, não só na área de sustentabilidade, porque a gente tem uma área de sustentabilidade muito boa, tá? Diga-se de passagem. Estrelinhas. Mas a gente precisa, e aí, obviamente, muito com o apoio dessa área central, né, como consolidadora,
Mas a gente precisa ter essas pessoas em todas as áreas da empresa, porque todas essas ações, essas iniciativas que a gente mencionou aqui, não é a área de sustentabilidade, não é suprimentos, não é a área de sustentabilidade com suprimentos, não. É a gente com várias outras áreas. Quando a gente trata de MPDV, tem marketing. Quando a gente trata de energia, tem a indústria, tem a engenharia, embalagens, P&D, o próprio meio ambiente. Então, posso citar aqui vários cases e sempre vai ter pelo menos umas 4 áreas da empresa, né? Quando a gente mencionou o acordo de energia, nosso jurídico, o tributário. Então, realmente precisa ser toda a companhia com essa cultura. E todo mundo precisa entender. Obviamente, eu não vou entender tanto quanto Thaís. Mas eu preciso entender aqui no meu contexto. Mas eu concordo que tem que ser um pouco top-down para algumas coisas. Sim. Porque se você pensar em ESG, você pensa que eu já falei isso também, né? Gera certo custo e gera muito trabalho. Quando você joga isso nas áreas, só põe nas áreas, olhem para ESG, você pensa, eu vou focar no que dá dinheiro, no que rouba dinheiro, não que roube, mas a percepção que as pessoas têm, né? Então, se não tem uma diretriz da empresa dizendo, olha, foca nos dois, eu não quero deixar de ganhar dinheiro, mas olha para cá que é importante também, não estou perdendo. Eu acho que não é nem só no que rouba dinheiro ou não gera dinheiro, mas existe muito uma discussão interna do eu vou focar no que não é o meu core, quando eu estou falando aqui de trabalho, vou puxar aqui para suprimentos. O trabalho do comprador é comprar, é pensar em estratégias de compra, é desenvolver fornecedores. Bom e barato, e rápido. E aí o barato, ele considerando várias condicionantes, né? Porque precisa ver as variáveis de qualidade, de atendimento técnico, enfim. Mas esse é o principal negócio dele. E aí a gente precisa fazer com que o ESG se integre a esse dia a dia. Que foi quando eu falei de engajamento, é muito sobre isso. Precisa fazer parte. Porque se não fizer parte, se as pessoas não entenderem o porquê, não vai adiantar, inclusive, o top-down. Porque não vai acontecer. E aí, naquele exemplo que eu falei do MPDV sustentável, que a sustentabilidade entrou no processo de compra desde o início. Então, se eu estou fazendo uma RFX, eu vou incluir o tema de ESG, aquilo sim é integração. E para que você consiga ter resultados de fato consistentes e que gerem valor, tem que ter essa integração. Porque se for só um anexo, das duas uma. Ou não vai durar muito, ou no primeiro momento já não vai ter resultado. Sim. Fica pontual uma iniciativa isolada, que é o que a gente chamava, né, de greenwashing, propaganda enganosa. Faz só uma vezinha, pronto, fiz, divulguei, disse que fiz. Isso pode acontecer, por isso que o engajamento ele é uma premissa de qualquer trabalho de sustentabilidade. Mas o que eu queria também, sabe, Rafael e Thalita, era passar uma seguinte mensagem. Não é algo que é difícil de acontecer. Porque se você entrar com a seguinte lógica, olha, você já faz a sua atividade. Você é comprador, você já compra, você trabalha na produção, você já vai ter que produzir. E se você pensasse dessa forma e tentasse fazer assim, gerando tais benefícios, tais resultados, tais impactos positivos, você gostaria de fazer? Seria melhor? E aí, dependendo do esforço necessário, a pessoa vai avaliar o sentido daquilo, se vale a pena eu fazer esse esforço, se o impacto faz sentido, é importante, gera benefício ou não. Porque também tem, às vezes não se viabiliza, acontece, gente, a gente está falando de negócios, a gente precisa sempre estar olhando para o todo. Ou que demora, né? Ou que vai ser uma coisa que eu vou, por exemplo, mulheres na liderança, a gente tem essa meta dentro da diversidade. Essa meta não é uma meta que a gente vai conseguir alcançar no curto prazo. Eu tenho que criar um ambiente, eu tenho que criar uma cultura por meio de mudança, muitas vezes, de processos, de políticas. Então, é um conjunto de fatores para uma meta específica como essa. E aí a gente vai internalizando, vai falando, vai engajando. Mas eu diria assim que o ESG, ou a sustentabilidade, como a gente queira chamar, ela é algo que já é possível de ser aplicável dentro da rotina do que a empresa já tem ou já faz. Porque a gente diminui uma barreira, que é a barreira do criar algo novo.
As pessoas, tem um autor que ele diz que as pessoas são resistentes à mudança. E é verdade. Então, se você chega com um discurso, a partir de hoje, adotamos uma agenda, temos que apagar tudo que a gente fazia e fazer dessa forma. Isso não vai dar certo. Mesmo Você tem top-down. Mesmo não dá top-down. certo. Então, por isso que, assim, é engajamento. O pilar de governança nosso, ele se chama, o headline dele é fortalecer alianças. Por quê? Porque o que é a governança de uma companhia? É ela garantir que vai fazer as coisas em conformidade, que vai dar a devida atenção, diligência a seus processos, políticas. Ela olhar o todo do seu negócio. Então, tudo isso é governança. Então, como é que eu posso fazer isso sem alianças? Sim, e eu acho que a M Dias encontrou um caminho bacana, porque até conversa de bastidor, né? Eu vim aqui ver o estúdio com a Thaís, e até falei assim, meu, eu gosto muito disso. E um dia eu pretendo trabalhar com alguma coisa parecida com isso. Eu falei, pô, que legal, mas o que você queria gravar? Sobre sustentabilidade. Eu falei, poxa, diferente, né? Porque não é um tema comum, né? E aí, a primeira vez que eu liguei pra Thalita, pra convidar ela pra esse episódio, eu falei, tá, eu queria gravar um podcast com vocês, tal, não sei o que lá. Dia esse dia ela, nossa, que legal, que bom, sabe? Então, assim, vocês encontraram um caminho que é de convencimento, de sensibilização dos colaboradores, e parabéns por isso, inclusive. E eu vou voltar pro mundo das perguntas, né? E perguntar para vocês duas, acho que primeiro para Thaís, depois para Thalita, e vocês se complementem se for o caso. Mas aonde que a M Dias quer chegar com tudo isso de, olha, vamos sensibilizar fornecedor, vamos montar processos, vamos medir, vamos inovar. Onde vocês acham que é o mundo dos sonhos para M Dias Branco, digamos assim? O que vocês veem para os próximos anos? O que vocês veem de ideal, assim, no negócio de vocês? Eu vou falar mais Tirando para o ímpar, quem abrangente começa? do macro, aí a Thalita vai especificando bom, para vai o lá. tema de fornecedores. Eu acho muito legal essa pergunta, porque ela vai nos colocar na seguinte posição. Quem é, por exemplo, se a gente falar da empresa, é M Dias Branco em 2030, que é quando termina ali, é o marco das nossas metas, né? E com certeza quando chegar lá, vai vir mais novidade. Mas quem é a M Dias Branco de 2030? Do mesmo jeito que a gente aplica em processos de mentoring. Quem sou eu no ano tal? Como é que eu me vejo? Então, quem é a M Dias Branco em 2030? Eu vejo a M Dias Branco como uma grande empresa que já é muito mais fortalecida e preparada para os desafios, tanto do mercado nacional como internacional, por conta de ter uma agenda de sustentabilidade amadurecida, implantada e conseguir colher e evidenciar para a sociedade diversos resultados. Esses resultados vão vir de onde? Das próprias metas que a gente estabeleceu, que são até 2030. Eu vejo a M. Dias Branco em 2030 como uma empresa que passa a ter um olhar cada vez mais acurado para oportunidades dentro do seu negócio. A Thalita falou de produtos saudáveis. Esse tema ele já aparecia na nossa agenda em 2013. A empresa simplesmente fez várias aquisições de negócios para passar a atuar no nicho de nutrição e saudabilidade, que hoje é um nicho, mas futuramente pode não ser. Nós temos hoje um perfil comercial de M. Dias Branco para todos, para ofertar produtos que consigam alcançar todas as classes da sociedade. Isso é visão de futuro, é ter um negócio acessível, é ter um negócio adaptável, resiliente. Então, eu vejo que é isso que é a M. Dias Branco no futuro, que essa agenda de ESG que ela tem hoje e que vem plantando, e que muita coisa vai acontecer ainda até 2030, vai fazer com que a empresa consiga chegar nesse Vocês patamar. nunca abandonam esse gênero, porque você fala assim, poxa, a gente vai fazer alimentos que servem a vez a todos. Não. É a erradicação da fome, tá no ODS. Vocês Tá sempre no estão ODS, agarradinhos. tudo a gente... Se você perguntar hoje qualquer coisa... Thaís, às vezes tem gente que chega pra mim e diz, Thaís, eu duvido, você toda hora fala que sustentabilidade é transversal, que tá no negócio, é o próprio negócio, a gente chegava até a usar essa frase. A sustentabilidade, ela é o próprio negócio. Aí, às vezes, tem gente que brinca e diz assim, eu duvido você me dizer sustentabilidade na engenharia civil. A M. Dias Branco, com a sua grandeza, ela tem uma área de engenharia interna que faz obras, pequenas obras, adequações. Eu digo, pois eu provo a você. A área de engenharia civil, ela tem indicadores de remuneração variável para que ela viabilize, no mínimo, 3 iniciativas sustentáveis em cada obra que eles executarem. E a gente tem agora reforma de um refeitório aqui na Matriz, no Ceará, em Eusébio, e esse refeitório vai ganhar um selo por conta de práticas sustentáveis.
Então, Que pode vai perguntar. desde acessibilidade, Tudo, energia, água, iluminação. conforto Então, térmico. total engenharia. Então, as pessoas às vezes brincam, e se eu falar numa área muito difícil, os motoristas, por exemplo, dos ônibus que levam e trazem os colaboradores. Pode falar, eu tenho vários exemplos. Esses motoristas, eles já foram capacitados, por exemplo, em direção segura, e em aspectos, por exemplo, de respeito às diversidades. Pode ser que tenha uma pessoa com deficiência que precise utilizar o transporte, fazer uso. Ele está preparado, ele sabe como agir? Está em tudo, depende do olhar que você dá. Então, quando tem esses desafios, e na área tal, na área X, eu digo, eu Se adoro. diverte, né? Porque eu fico pensando, poxa, tem isso, a gente faz isso, né? Então, isso é muito bacana. Isso. Do ponto de vista da cadeia de fornecimento, muito em linha com o que Thaís falou do objetivo da M. Dias Branco, a gente precisa garantir dentro dessa estrutura do G, então o tema cadeia de valor sustentável está dentro do tema de governança, eu preciso garantir essa governança da minha cadeia. Esse é o nosso principal objetivo. E aí a nossa principal meta é, até 2030, a gente ter 100% do mapeamento dos nossos fornecedores críticos, que aí envolve algumas matérias-primas, né, que são críticas, e embalagens. E a gente está fazendo isso através do impacto, iniciando com o processo de avaliação, de mapeamento, que mais para frente vai gerar um reconhecimento, até um spoiler aqui que a gente está dando em primeira mão, mas a gente já está estruturando esse processo para que a gente garanta o monitoramento da nossa cadeia. E aí amadureça nessa gestão de riscos, que é o nosso principal ponto. É isso aí. Sim, fiquei curioso com essa premiação aí. É brincadeira. E se eu perguntasse pra vocês, tira o crachazinho de M. Dias Branco só um segundinho e olha pra vocês, pessoas físicas, assim, sabe? Profissionais. O que vocês esperam desse tema? O que vocês querem ter de conquista? Fala assim, poxa, Rafa, eu sou uma profissional realizada porque eu consegui tal coisa. O que seria pra vocês? Se vocês puderem responder, tem alguma coisa em mente? Para mim é muito marcante, porque quando eu comecei a minha carreira, eu posso dizer assim que eu já comecei com sustentabilidade. Eu sempre trabalhei desde muito jovem, sempre fui muito engajada em questões, por exemplo, que fossem colaborativas, que fossem gerar um benefício para um número maior de pessoas. Eu sempre gostei de estar envolvida com esse tipo de coisa. E quando eu entrei, eu trabalhava em consultoria, eu vim de uma formação de secretariado executivo. Eu me formei, me graduei nessa formação base e eu deveria ser a secretária executiva daquela consultoria. Só que eu comecei a gostar do tema. E aí eu tô nele até hoje. E assim, eu tenho muita gratidão. E como pessoa física, eu acho que esse é um tema que inspira. Que diz assim, olha, você quando decide trabalhar numa coisa como essa, é como se tivesse uma causa mesmo. Um propósito, sabe? Então, esse propósito, ele transfere da Thaís pessoa física para a Thaís profissional. Isso é muito legal, você trabalhar naquilo que você gosta, você saber que o que você faz gera impacto positivo, que gera oportunidade, que gera, sabe? Então, é muito satisfatório para a Thaís, pessoa física, trabalhar com esse tema, e também já era satisfatório para a Thaís, pessoa física, se engajar com esse tipo de tema. Então, foi meio que uma união. Eu acredito que a Thalita, pelo que eu vejo do Instagram dela, é mais ou menos por aí também, mas deixa ela responder. Olha aí, Thaís. Eu acredito muito nessa questão do propósito. E você tinha mencionado, Rafa, que a gente não larga o ESG, né? Eu acho que toda empresa ela é formada por pessoas. E a gente costuma muito falar dentro da M. Dias Branco que a gente tem que ter pessoas certas no lugar certo. E aí, quando você está tratando de ESG, você precisa ter as pessoas certas para engajar, para trazer esse propósito e também passar da pessoa física para a profissional e, consequentemente, para o mundo corporativo. Isso é fundamental para que a empresa atinja os objetivos. E aí, mas
deixando um pouquinho de lado, né, a empresa e trazendo aqui para a pessoa física. Eu acredito muito na questão de propósito. Eu acredito muito em que a gente precisa, de fato, ter um mundo melhor e que todos tenham a oportunidade e que a gente consiga transformar um pouco ou deixar algum tipo de legado, obviamente positivo, para as próximas gerações. E, primeiro, que essas próximas gerações elas precisam ter um ambiente para existir, né? Afinal de contas, a gente já sofreu tantas mudanças que até isso a gente é algo incerto. Então, como é que a gente faz isso? A gente estava conversando mais cedo que a gente vive num mundo capitalista, num mundo e globalizado. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça nesse mundo. Se eu consigo trazer esse propósito, esses vieses de impacto positivo para onde as coisas vão acontecer, para onde eu sei que as coisas vão acontecer, para onde eu sei que todo esse idealismo pode ser executado, gerando valor para todas as partes e gerando um valor que sustente o negócio, né? Tendo em vista o mundo que a gente vive, respondendo sua pergunta, eu estaria mais do que satisfeita. Porque eu acho que hoje a gente precisa deixar de olhar para igualdade, diversidade, proteção do meio ambiente, gestão de riscos como algo que só traz custo. Porque a gente alinha isso ao propósito, executa num ambiente que me proporciona, me dá a possibilidade de atingir esses resultados, e a gente conecta uma coisa com a outra, e eu realmente acredito que a gente possa deixar um ambiente melhor para as próximas gerações e até a gente viver nesse ambiente melhor. Então, para mim, me deixaria muito feliz se de fato a gente conseguisse unir essas duas coisas, né? O olhar econômico-financeiro, o olhar de crescimento, com o olhar das oportunidades e da proteção, seja do meio ambiente e das pessoas. E isso aqui que a gente está fazendo hoje, por isso que eu fiquei muito empolgada com o seu convite, é um pouco disso, né? A gente vê que outras empresas também estão olhando para isso. Toda a sinergia, as alianças, as parcerias que a gente falou tanto ao longo desse podcast, é isso aqui. E estar nesse ambiente um pouquinho um degrauzinho desse nosso sonho, digamos assim, né, como profissional, de cumprir nosso propósito. Sim, esse tema ele fala muito do que vocês acabaram de falar agora, que vocês estão dizendo de fazer o bem à comunidade, né? Não olhando só para o negócio. Então, você está dizendo, olha, eu quero fazer o bem, e a M Dias me dá condições de fazer o bem com os recursos que a M Dias tem e enfim, frentes, né? E o nosso tema fala de cadeia de fornecedores, onde junto um monte de pessoas boas para ter iniciativas legais. Então, Sim. A gente até falou isso de manhã, eu acho que nós falamos que, olha, é legal que vocês estão fazendo porque vocês estão juntando um monte de galera que pensa igual e as ideias vão ser melhores, potencializadas, vão ser mais rápidas. Então, parabéns por isso, para vocês, para a M Dias e para todos os fornecedores que se adaptam e aderem à agenda de vocês. Bom, nós estamos encerrando daqui a pouquinho, então antes de acabar, tá ficando legal. Passa rápido mesmo, você tinha comentado que passa rápido, eu fiz, nossa, será que não vai ser muito tempo? Não, passa rápido mesmo. Então, antes de encerrar, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa para quem está nos ouvindo, querem dar uma mensagem, uma dica, querem dizer alguma coisa, fiquem à vontade para a gente conduzir para o encerramento. Tá. Eu vou começar, Thaís. Sim. Você tinha mencionado, Rafa, a gente tinha perguntado um pouco do público, né? E é um público bem variado de clientes de vocês, pode ter outras empresas também assistindo, e isso reflete muito a nossa cadeia de fornecimento. Né? A gente tem fornecedores muito variados, tanto em tamanho, quanto em mercado mesmo, quanto em maturidade em SD. E eu acho que independente, e aí essa era a mensagem que eu queria deixar, independente do mercado que você atua, do seu porte, por todas as questões que a gente já discutiu aqui, os benefícios, a mitigação de riscos,
entre nessa jornada. Vale a pena. Vale a pena hoje pelo que a gente já recebe, pelo retorno que a gente já tem, tanto como empresa, né, os resultados, quanto pessoal, né, a satisfação que nos dá esse retorno, quanto a longo prazo. A gente já discutiu isso. É um tema que não dá para voltar atrás. Vai ser cada vez mais demandado, cada vez mais requisitado. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Entre nessa jornada, quem já está, desenvolva, evolua, e se tiver parceiros nossos, né, nossos fornecedores assistindo, vem com a gente está super aberto. A gente gosta dessas parcerias, dessas sinergias, e a gente conta com todos vocês e com todos os nossos colaboradores e as pessoas que estão com a gente, né, da área de sustentabilidade, da área de suprimentos, de todas as áreas da M. Dias Branco, que nos ajudam, que ajudam a empresa a evoluir nessa jornada. Queria agradecer a vocês pelo convite, pela parceria também com nossos fornecedores. Eu acho que a gente não comentou isso, né? É verdade. No início. Como nossos fornecedores, muito obrigada. A gente está super aberta a ter outros momentos como esse. E obrigada também a Thaís. Que é isso, Queria fazer um agradecimento especial à Thaís, à área de sustentabilidade, que é super parceira, que nos ajuda muito nessa jornada, que já me ensinou muito, continua me ensinando. E sem essa estrutura que a gente tem, nenhuma dessas ações que a gente comentou seria possível. Então, obrigada, e obrigada, Rafa. Falou tudo, gente. Viu E super agora bem, o que né? eu vou Acabou falar? com as palavras geral. Mas assim, pegando o gancho nisso que a Thalita falou, de pessoas, sabe? Tudo assim é em prol muito das pessoas mesmo. As pessoas são quem compõem e fazem os negócios. As pessoas são quem estão aí na sociedade, do outro lado, consumindo o produto. As pessoas são você, por exemplo, que é um ponto focal para a gente importante no fornecimento, que vem com a sua abertura, com a sua disponibilidade, ajudando a, por exemplo, fomentar um momento como esse que a Thalita falou, de divulgação, de ampliação dessa importância de um assunto como o ESG. Então, as pessoas, elas são meio que um pouco da razão e do propósito também de a gente fazer o que faz. Então, as pessoas, elas podem se transformar e gerar coisas muito positivas, dependendo de pequenas mudanças que elas possam fazer, seja em hábitos, seja na forma de pensar, na hora de tomar uma decisão, enfim. Então, tudo é também sobre pessoas. E eu gosto muito de falar de pessoas quando eu penso, por exemplo, num tema da sustentabilidade aplicada à pessoa, porque não é só a empresa. Então, antes de existir a empresa, existem as pessoas. Existe, por exemplo, a Thaís, que é funcionária da M. Dias Branco, a Thalita, você, que é funcionária da PSERV. Então, como é que nós, que somos pessoas, antes de serem profissionais, como é que a gente pode se abrir, por exemplo, para um tema como esse e trazer isso para dentro da nossa realidade? Isso tem muito a ver com liderança sustentável. Os líderes do futuro, eles vão precisar serem líderes sustentáveis. Então, quando eu deixo de falar só da empresa e passo a olhar para a pessoa, a gente começa a ver que a sustentabilidade, o ESG, não é com o outro, não é com a empresa grande, não é só com a empresa de capital aberto. Ele começa aqui, comigo, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de respeitar as diferenças, na minha forma de saber que hoje eu estou fazendo isso de uma forma, mas eu poderia estar fazendo bem melhor. Então, começa com a lógica de a gente trabalhar cada um de nós. Então, eu queria até convidar aqui, né, fazer a nossa propaganda, positivamente falando. Nós temos uma série de podcasts também gravados com as lideranças internas, falando dessas metas, das dificuldades, dos desafios, dos resultados que nós já geramos. Temos vários materiais já disponíveis no Como próprio é que eu encontro site. esse podcast? Você pode entrar no canal da M. Dias Branco no YouTube e lá estão divulgados todos os podcasts. A gente chama de Nossos Compromissos 2030. Foi feito basicamente formado pelas lideranças, eles que estão falando. Tem a Thalita lá, tem o Fábio Pimentel, tem várias pessoas
que são das áreas da M. Dias Branco, falando sobre como é que elas veem essas metas de sustentabilidade, como é que elas estão fazendo acontecer. O site da M. Dias Branco também é recheado, para não deixar de usar aqui uma coisa que a gente acha bom e gosta, de informações sobre sustentabilidade, sobre a nossa estratégia, esses pilares que a Thalita falou, o que está no E, o que está no S, o que está no G, quais são as ferramentas que a gente usa, os índices, as premiações e como é que a gente fez tudo isso ser positivo dentro dessa agenda. Tem muita informação, tem a nossa política de sustentabilidade, códigos de conduta, enfim, tem uma infinidade. O próprio relatório, que está belíssimo, por sinal. Que além de ser bonito, gente, olhem, o relatório de sustentabilidade 2023 da M. Dias Branco, muito bonito e muito recheado de informação, dando todo esse contexto da empresa, né, da estratégia corporativa que a empresa tem e também das metas e estratégia de ESG. Então, assim, é tudo público e aí eu não falo só de M. Dias Branco, para quem quer, você que é um profissional que quer passar a entender mais esse material, ele pode te ajudar, mas você tem aí uma infinidade de outros materiais e entidades que estão gratuitamente capacitando pessoas para estarem olhando para o ESG. Isso. Então, tem muita ferramenta, muito material, muita coisa que a gente pode usufruir poxa, custo zero, tá, gente? Custo zero, você vai lá, entende, acessa, internaliza aquilo e consegue, de um custo zero, gerar um investimento ou uma oportunidade XYZ. Olha aí. É isso. Galera, foi um prazer assim, enorme bater esse papo com vocês, uma honra mesmo. Eu fiquei muito feliz de conhecê-las, primeiro por vídeo, agora pessoalmente. Eu vi que de fato vocês defendem um propósito, né, que vocês falaram várias vezes de ESG. Muito obrigado mesmo, assim. Foi muito bom passar esse período com vocês, bater esse papo com vocês. E para você que está em casa, que você aqui acompanha até o final, adere essa causa também, vem com a gente, é super importante, é possível. E a gente está aqui com o exemplo de uma empresa gigantesca, que é a M. Dias Branco, mostrando pra gente que tem um caminho possível sim. Então, é isso, galera. Meninas, obrigado. Galera, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.